Oi, gente, muito bom dia. Chega mais para você que está nos acompanhando. Este é o Café Bom Dia. Agora são 8 horas e 30 minutos nesta terça-feira, 2 de fevereiro de 2021. A você que está nos acompanhando, lembra que você pode participar aqui do Café Bom Dia, mandando o seu recado, dizendo da cidade de onde você está nos vendo. Me faz companhia nesta manhã o jornalista Leandro Zanocco e também a Daniele Marek. Bom dia, gente. Bom dia a você que está acompanhando o Café Bom Dia nessa manhã. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Natan. Bom dia, Dani. Bom dia, Natan. Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal que está nos acompanhando aqui nessa manhã ensolarada, né? Então hoje a gente já te atualiza com as primeiras informações para essa terça-feira. Bem, a gente começa falando, pessoal, do trânsito, né? A gente vê ainda muita gente que não está se conscientizando no trânsito, e a gente teve no ano de 2020 o registro de 63.447 acidentes e mais de 5.000 mortes nas rodovias federais em todo o Brasil. O número representa, respectivamente, de acordo com a reportagem divulgada no G1, a queda de 5,9% e de 0,8% em relação ao ano anterior. A pesquisa usa informações da PRF e, de acordo com os números, o total de vítimas, 81,8% são homens. Os homens estão liderando aí os números de mortes em rodovias, em acidentes em todo o Brasil. Além disso, uma das rodovias, a BR-116, que liga Ceará ao Rio Grande do Sul, e a BR-101, que une o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, são as que mais matam no país. A gente teve no ano passado o registro de 4.176 acidentes de trânsito e 236 mortes. Infelizmente, a gente ainda tem que conviver, né, com essas infrações, e infrações que são muitas vezes coisinhas básicas, né, que a gente não percebe. Por exemplo, muita gente acaba aí tomando um gole, 1 litro de cerveja, que é o mesmo, para mim, é o mesmo efeito que acontece se você tomar uma caixa de cerveja, né? Então a gente tem que cuidar mais para evitar esses acidentes. Verdade, né? Não dá para beber e dirigir, é uma coisa que há muito tempo se fala, né? E que muitas pessoas ainda seguem cometendo esse erro, seguem colocando a vida dos outros em perigo. Eu sempre falo que um automóvel, um veículo, uma moto é igual que uma arma, né? É preciso ter muita responsabilidade para que a gente veja cada vez mais os números diminuírem aí em todo o país. Dani, você traz destaques da área da economia nessa manhã? Trago sim, Leandro, pessoal de casa que está nos assistindo. Agora a gente vai falar sobre economia, então também uma matéria que foi feita pelo nosso jornalista, né, o Salles Locke, e também é destaque na nossa capa do Bom Dia dessa terça-feira. Em quase 2 décadas, Erechim gera 14.152 postos de trabalho. Com a criação de 643 novas vagas em 2020, o município fecha o 4º ano consecutivo empregando mais do que demitindo. Uma matéria extremamente importante que traz todos os gráficos, né, trazendo os apontamentos em cada setor que teve, né, uma geração de emprego ainda maior, salientando que o ano passado foi um ano extremamente atípico. A gente teve uma baixa grande em relação à questão, né, dos empregos aqui, dos postos de trabalho na nossa cidade, mas ainda assim Erechim se mantém ali no 4º ano consecutivo empregando mais do que demitindo. Muito bem, uma boa notícia aí nessa manhã, né, que pelo menos os empregos seguem aí nesse momento um pouco melhor. A capa do jornal Bom Dia de hoje, nas bancas, na edição digital, você assinante que acompanha o Bom Dia, traz o destaque nos bairros. O que aguardam as praças aqui de Erechim, o andar pela cidade, é possível aí ver que algumas delas estão abandonadas, outras se mantêm em bom estado de conservação, e em alguns bairros elas sequer existem. Também o destaque é que a região é contemplada com
com mais 6.220 doses da vacina Coronavac. Conforme a 11ª Coordenadoria Regional, 5.360 unidades serão direcionadas para a segunda dose da aplicação da vacina e outros 860 serão para pessoas que ainda não foram vacinadas. Também o destaque da gaiteirinha, que no fim de semana foi sucesso nas redes sociais do Bom Dia aí, que o sonho da Jéssica era conhecer o ídolo Gildinho. Bom, ontem à tarde a Jéssica conheceu o Gildinho, a TV Bom Dia acompanhou, o jornal Bom Dia acompanhou, já tem matéria exclusiva lá no site do Bom Dia para você acompanhar. E logo mais aqui na TV Bom Dia você vai ver também essa reportagem muito bacana da Jéssica, que conheceu o ídolo lá, o Gildinho, ele que é cantor do grupo Os Monarcas, né? Foi um encontro aí intermediado pelo grupo Bom Dia. Tem gente já participando com a gente, a Ivânia Galina, bom dia, a Leonir Mendes, bom dia, aqui de Erechim, ligada com a gente, a Josiane Fiatzoski, bom dia, Josiane, e a Maria Adelaide Ferres, bom dia a todos que estão ligados com a gente nesta manhã. São 8h36, Natan. Agora a gente fala que o Papa Francisco, ele instaurou o Dia Mundial dos Avós. Reportagem pelo Correio do Povo. O Papa Francisco anunciou neste fim de semana a criação do Dia Mundial dos Avós, tantas vezes esquecidos, né, alguns idosos, e a Igreja Católica então passa a celebrar todos os anos no 4º domingo de julho. Em 25 de julho, o Papa presidirá a primeira missa por ocasião deste dia dedicado aos idosos, mantendo as restrições impostas, obviamente, pela pandemia, segundo o Vaticano. E grande parte da gente foi criado pelos avós, né? Eu, toda a vida praticamente, fui criado pela minha avó, né? E a gente deve muito respeito a essas pessoas de mais idade, com mais experiência, né? É verdade, né? Devemos aí respeitar aí essas pessoas que têm tanto para nos ensinar sempre. São 8h37 da manhã, você está acompanhando o Café Bom Dia aqui pela TV Bom Dia. Os destaques dessa manhã de terça-feira, isso? Hoje, Dani, dia de Iemanjá e Nossa Senhora do Iemanjá para os... Para o pessoal da Umbanda, isso, esqueci, e Nossa Senhora dos Navegantes para os católicos, né? Exatamente, hoje é dia 2, então hoje é dia de... Tem o feriado, na realidade, né, na região ali metropolitana de Porto Alegre, o pessoal faz o feriado em relação à própria Iemanjá, né? Então é um dia bem importante ali para a religião afro, né? Lembrando que as celebrações das duas datas aí foram canceladas pelo governo do estado, que se reuniu nessa semana com representantes das duas religiões, pedindo para que aglomerações não fossem realizadas nesse ano, e as celebrações estão acontecendo de forma online aí, né? Você pode participar conosco mandando o seu recado. Dani, tem mais destaque? Você vai falar o que agora? Olha só, Leandro, para o pessoal, né, que passou o final de semana ali vibrando com a Libertadores, a gente traz uma informação em relação a isso. Nossa amiga Amanda, que venceu lá no Palmeiras. A Amanda Mendes, que é aqui a nossa colega do jornal Bom Dia, fanática ali, torcedora do Palmeiras, né, que passou a semana inteira aí falando sobre isso e agora está comemorando, né? É verdade. Então, para esse pessoal, a gente traz informação que a Vigilância Sanitária multou a Conmebol em 14 mil por aglomeração na final da Libertadores no Maracanã. A Conmebol diz que foram colocadas faixas nas cadeiras para separar torcedores que tiveram de apresentar exame PCR negativo. Entretanto, ainda assim, foi multada com esse valor aí pela aglomeração que estava acontecendo no estádio, que era uma das pautas que a gente trazia, né, no começo do ano em relação a isso, em a volta do pessoal nos estádios, né? A gente viu através de todos os vídeos pela televisão que realmente estava lotado, né? Lotado não é a palavra bem correta, mas que tinha aglomeração. Havia uma grande torcida, cerca de 5 mil pessoas foram liberadas pela Conmebol para acompanhar esse jogo no Maracanã, né? E quando se fala tanto em distanciamento controlado, se fala tanto em necessidade das pessoas ficarem mais distantes para a proteção da sua saúde, né? Se falou o ano inteiro e daí começa 2021 com essa situação, né? Um desrespeito. Vamos agora aguardar os desdobramentos desse caso. Exatamente. 8h39, Natan. Gente, agora vou trazer uma notícia que está acontecendo ainda, né? A Prefeitura de Erechim está tratando sobre a contratação de uma empresa especializada para a prestação de serviços médicos em atendimentos de urgência e emergência na Unidade Municipal de Referência em Saúde, a UMRS, através da Secretaria Municipal de Saúde, com recursos
da ASPS. Também falo da vacina. A Bayer vai produzir a vacina da CureVac contra a Covid-19. O objetivo da empresa, segundo o site Correio do Povo, é produzir 160 milhões de doses nos primeiros 12 meses. O grupo farmacêutico Bayer anunciou nesta segunda-feira que produzirá, a partir de 2022, a vacina contra o coronavírus que está sendo desenvolvida pela empresa alemã. Então aí a gente espera todas essas discussões, mas tem uma outra questão, que a vacina ela acaba sendo muito capitalizada, de um certo sentido, porque a gente teve aí essas autorizações em alguma medida do presidente Jair Bolsonaro a respeito dessa liberação para empresas privadas fazerem a venda dessas vacinas, e claro, quanto mais se produzir, melhor, mas também a população precisa estar atendida em alguma medida, Leandro e Dani, a respeito aí dessa gratuidade da vacina. É uma coisa que é o seguinte, se começar a se vender isso aí, o governo não tomar controle, a certeza é que vai acontecer aquele negócio. Quem tem dinheiro, quem é rico, vai tomar a vacina. Quem é pobre vai ter que se proteger do jeito que tiver, Porque nós estamos seguindo por um caminho de recessão. Aí, se o governo não tomar controle desse negócio e começar a liberar a venda desse tipo de vacina aí, nesse momento, pelo menos essa primeira fase, dessa primeira parte, que as vacinas são escassas, vai só ficar quem tem para pagar, Eu lembro muito daquela união, quando se falou muito do mundo inteiro, quando se lançou, se falava lá no início de abril do ano passado da vacina que iria chegar, e se lançou a Covaxi, que é uma espécie de união de vários países para garantir a vacina para países pobres, países da África. E daí hoje tu olha o continente africano, nenhum país começou a vacinar ainda. E enquanto você vê a Europa, os países europeus brigando com a AstraZeneca, porque querem maior número de doses, porque tem pressa nas doses, precisam vacinar e já pagaram. Ou seja, nós pagamos, nós botamos o dinheiro, nós queremos agora, Ou seja, é aquela história, não vai ter vacina para todo mundo e quem pagar é que vai levar. Infelizmente, essa situação que está acontecendo aí nesse momento, e vamos esperar para que o governo brasileiro tome bom senso, e continue controlando esse negócio, porque se cada um começar a comprar aí de forma... Não que no futuro não se possa, porque a da gripe, por exemplo, já é comercializada, Exato. Mas até se a gente tiver essa escassez de vacina como está acontecendo, eu acho que não é um bom caminho para isso. Não, e tem outra questão também, Leandro e Natan, que a gente falava, é questão da desigualdade também em relação a isso, A gente vê, por exemplo, os países ali da Europa, que já tem uma organização um pouco melhor, em relação econômica, para eles é muito melhor que tenha essa vacinação liberada de uma forma que seja mais ampla, porque para eles o turismo é uma das bases mais fortes da economia, querendo ou não, Então, para nós aqui no Brasil, a gente sabe o quanto a desigualdade ela é grande em espaços como as periferias do Brasil como um todo, Então, a gente tem noção que é mais complicado. É difícil isso, por isso que ainda mais falando sobre sistema de saúde, que a gente tem o SUS, que em outros lugares não existe esse programa, então ainda tem todo um outro cuidado em relação a isso, Um cuidado que é realmente destinado a quem não tem condições de pagar uma clínica particular. E também tem um outro fator que as vacinas, quando começou a especulação de ter a vacina de forma privativa, os valores que tinham sido colocados até então para as doses eram extremamente absurdos. Então, realmente, a gente começa a pautar que a vacinação ela vai ser feita através de um corte, Quem tem, quem não tem, vai ter que achar outro jeito de conseguir que isso seja feito da melhor forma, É lamentável, porque isso é uma questão de política pública de governo. Exato. É uma questão do governo, A gente pensa assim, mas não é culpa do governo, mas eu pago imposto para o governo ter aquela estrutura que eles têm de saúde, educação, todo mundo paga imposto para o governo ter essa estrutura, para chegar no momento desse o governo ir lá e realmente controlar essa situação. Bom, vamos continuar acompanhando, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre a vacinação. 8h44, Natan, que destaque você traz aí pra gente agora? Agora eu falo para uns que estão felizes, outros nem tanto, Mas a vitória ontem foi realmente do governo Bolsonaro a respeito do comando da Câmara dos Deputados. Achei que ia você falar mais uma vitória do Inter, o Patrick chegou aqui.
A gente já tava vibrando aqui. Opa, gol! Também poderia ser, né? Muito bem. Mas ontem a gente teve aí a votação, né, na Câmara dos Deputados, e a vitória realmente foi, então, na política do presidente Jair Bolsonaro, né? Porque agora quem vai comandar é o deputado Arthur Lira, ele que é alagoano, né, líder do Centrão e é aliado, né, ao presidente Jair Bolsonaro. Ele falou em seu primeiro discurso, dentre outras coisas, defendendo a vacinação aqui no país, e ele também é empresário, advogado, né? Então a gente espera aí, claro que para se fazer um governo tem que ter a maioria na Câmara, mas essa é uma questão política aí que divide muita opinião, né? Verdade. Já no Senado, né, foi confirmado aí o nome de Rodrigo Pacheco, dos Democratas, né, que vai como o novo presidente lá da Casa dos Senadores. Ele, em seu discurso, defendeu as reformas de assistência aos mais pobres, né? O Democratas segue aí na liderança, né, do Senado, mas perde a liderança da Câmara dos Deputados, porque o candidato apoiado pelo que era o Baleia Rossi, apoiado pelo Rodrigo Maia, perdeu uma grande diferença, e o que mostra uma coisa que é o seguinte, que para as próximas eleições, muito se fala que o governo Bolsonaro estaria perdendo força, mas eu acho que ele está se realinhando para voltar com força, porque é esse toma lá da cá do governo em que ele consegue colocar lá dentro, com maioria, né, os seus candidatos. Por exemplo, o Rodrigo Pacheco venceu por 51-24 a outra do MDB lá. Então mostra uma força do Democratas, esse partido que não é o mesmo Democratas lá dos Estados Unidos, que é um partido de centro aqui no Brasil, e que vem com essa força do lado do governo, né? E que é o seguinte, né? Uma questão que preocupa bastante, porque quando você não tem uma oposição na Câmara ou no Senado que bata de frente com a decisão do governo, simplesmente se acata a decisão do governo. Exato. Né? E a Câmara e o Senado estão aí para balancear essa situação, né? Não deixar o governo nem ir muito demais, nem demorar muito. Então, vamos seguir acompanhando. Bom para o governo Bolsonaro, como o Natan falou aí, que ele celebrou essas 2 vitórias, que agora ele pretende encaminhar pelo menos mais alguns projetos polêmicos aí, né? Vamos ver como é que vai ficar acontecendo. Você tem mais informações para a gente aí, Dani? Falando em relação à política, Leandro, Natan, e para o pessoal que está nos assistindo também, até antes de começar as eleições, né, já estava rolando uma pressão maior em relação ao processo de impeachment, em relação ao Bolsonaro, que já foi protocolado, se não me engano, já foi acho que uns 30 processos protocolados para que o processo de impeachment tenha andamento, né? E tanto o Pacheco quanto o Arthur, eles já falaram que esse assunto não nos cabe a eles ainda de passível a serem conversados sobre isso, né? Então, os dois já manifestaram, uma porque também já são, né, do próprio governo Bolsonaro, então os dois já pautaram que esse processo de impeachment não vai ser discutido por enquanto, né? Então, a gente tem aí já os aliados, né, já se manifestando em relação a não dar procedimento a esse processo de impeachment, e o governo Bolsonaro repousa tranquilo, né? Sabe que não vai ter uma preocupação maior nos próximos dias, meses. Minha preocupação é exatamente a que assistiu ontem a fala do senador Lazier Martins, que foi candidato no Senado, depois retirou a sua candidatura para apoiar Simone Tebet do MDB, e ele falou exatamente essa questão, né? Que quando o governo tem todo esse apoio, né, corre-se o risco aí de não conseguir se manter a balança. Vamos ver como é que vai ser os próximos capítulos. 8h48, Natan. Muito bem, a gente fala agora de uma união dos estados, né, que é muito importante nessa questão de combate à Covid-19. O Rio Grande do Sul, entre ontem e hoje, prevê receber 36 pacientes que vêm da região norte, lá de Amazonas, mas obviamente que há todo um cuidado no manejo, né, dessas pessoas para não haver muita contaminação entre os profissionais de saúde e também todos os envolvidos, né, nesse transporte. A reportagem foi publicada pela Gaúcha ZH no dia de hoje. Embora não seja possível, então, garantir, né, o risco zero no manejo desse paciente, a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, especialistas em infectologia, avaliam ser mais provável que novas linhagens sejam importadas por pessoas assintomáticas do que por doentes, né, sob precauções
de biossegurança. Foi prevista a chegada de 18 pacientes de Manaus na segunda-feira para Porto Alegre e também para a cidade de Canoas, e outros 18 no dia seguinte, então, que serão conduzidos a Santa Maria. Uma das mais preocupantes linhagens, gente, recém-descobertas da Covid-19 surgiu justamente do Amazonas, onde é o lugar onde que essas pessoas, esses pacientes estão vindo. Então, para o diretor de regulação do SES, o Eduardo Elsad, a transferência dos doentes não deve ser vista como uma ameaça. Então, claro, há todo um cuidado, né? Mas a gente fica acompanhando assim, se realmente essa união dos estados, né, não traz mais vírus aqui para nossa região, para os gaúchos. Mas bom, acho que foi um passo acertado do governador do estado, aí ajudando, né, já que há essa disponibilidade de ajudar Manaus lá, né, um passo acertado aí do governo, e com certeza aí vamos ver como é que vai ficar a situação, né? Eu acho que também não vai trazer essa doença, é muito mais fácil ela correr por aqui de outras formas, né? Porque ainda nós temos o carnaval. Olha, tem uma notícia de segurança pública aqui de Erechim. Um adolescente foi flagrado com uma moto furtada e maconha no bairro Aeroporto. Olha, um adolescente foi preso na manhã dessa segunda-feira aqui em Erechim por receptação e posse de entorpecentes. De acordo com informações divulgadas pela Brigada Militar, uma guarnição efetuava o patrulhamento de rotina no bairro Aeroporto quando os policiais suspeitaram de um indivíduo que conduzia uma motocicleta. Os policiais deram a ordem de parada para esse motociclista na rua Delmar Luiz Rigoni, e em consulta ao sistema informatizado de dados foi constatado que a motocicleta Yamaha YBR de cor preta era furtada. Durante a revista pessoal ao condutor, foi localizado com ele um cigarro de maconha. Diante dos fatos, o rapaz de 17 anos de idade foi apreendido. Ele foi levado para a delegacia, ouvido e liberado. Saiu de lá de mão dada com a mãe e com o pai dele. Dani. Leandro, a gente fala agora sobre educação aqui. A URI formou nesse final de semana seus novos licenciados em Ciências Biológicas por um formato presencial. A gente vinha falando, né, em relação às questões voltadas para aglomerações e tudo mais, e a URI achou um formato bacana de fazer com que as formaturas elas sejam feitas, né, em formatos presenciais, porém com capacidade reduzida de pessoas, né? Então tem todo um distanciamento extremamente controlado na cerimônia e não está sendo feita os famosos bailes de formatura, né? Sim. Então apenas a colação de grau e a janta. Então, a gente parabeniza também o pessoal ali das Ciências Biológicas e também a própria URI por ter achado esse novo formato de fazer as formaturas. A verdade é que nós vamos ter que encontrar, né? Se percebe que a vacina está vindo, mas vai demorar. Talvez aí até metade do ano, para mais, até o fim do ano, a gente consiga atingir uma grande número da população. Mas esse ano ainda vai demorar. Isso indica o quê? Que a gente vai ter que se adaptar às situações, vai ter que se adaptar, não tem o que fazer, né? A Covid é uma doença grave. Quem brinca com a Covid acaba se arrependendo. É uma doença muito grave. Eu estou vendo gente... Esses dias eu vi uma matéria ontem, eu acho que, se eu não me engano, no portal Marcelino, o nosso colega Marcelo, ele colocou um rapaz que lambeu um caixa eletrônico para provar que não tinha Covid. Vê se isso tem fundamento, né? Parece uma piada, mas a verdade é que é uma doença muito, muito, muito séria, gente, muito séria, né? Tão grave quanto outras que a gente tem aí, mas o problema dessa doença é que não se sabe ainda muito bem o que ela é capaz de fazer, aonde ela vai chegar, de que forma ela vai chegar. Por isso a gente vai ter que se cuidar, vai ter que se adaptar e tem que seguir a vida. Bom, vamos seguindo, são 8h53, vamos mostrar o céu de Erechim azul nessa manhã. Daqui a pouquinho a gente traz as informações do tempo para você. Parece que a chuva vai dar uma parada agora. Natan, você gosta da chuva aí ou não? Olha, eu prefiro tempo seco, por mais que tenha um pouco de frio, né? Mas tempo seco... eu prefiro, né? Eu acho que é melhor. E como é que vai ficar o tempo aí? Vamos falar do tempo. Olha, aqui para a região de Erechim tem previsão de chuva. Até ontem a gente sempre exporta, né, aqui na TV Bom Dia, separadamente a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. Obviamente que é uma previsão, não é assertiva. Por isso o nome próprio se chama previsão. E aí eu percebi um comentário de um rapaz lá falando: poxa, vocês falam que vai chover, a gente segue, fui trabalhar, levei guarda-chuva, mas não choveu. Mas são previsões. Calma, pessoal, a previsão para hoje é novamente de chuva, né? São 29 milímetros apontando para hoje, deve ser de muito calor
à tarde desta terça-feira e segue até na quinta, o que é algo positivo. O fim de semana não tem previsão de chuva, então para quem quiser aproveitar, tá aí tempo seco aqui no Alto Uruguai Gaúcho. É bom explicar, né, que é aquela chuva que ela vem ao longo do dia, né? Nós tivemos, né, semana passada vários exemplos como isso. Tava agora uma manhã de sol, uma manhã aberta, de repente ao meio-dia o tempo fechou, foi 15 minutos de temporal e depois o tempo abriu de novo, né? Então são chuvas esparsas que podem acontecer em pontos da região ao longo do dia. Vamos continuar acompanhando. Dani, você tem destaque pra gente do que agora? Tenho destaque exatamente sobre isso, falando sobre a questão do clima, né, do tempo. E é uma coisa que a gente conversa bastante aqui nos nossos offs, né, em relação a Erechim, que Erechim passa durante o dia pelas 4 estações do ano, né? É inverno, é outono, é verão, é primavera, então todo mundo tem que sair prevenido. E lá em Santa Catarina, a Grande Florianópolis, ela já registrou o recorde de chuvas em janeiro. O índice ficou acima de 600 mililitros na região e média de chuva para o mês de 200 a 250 mililitros. Altos volumes de chuva foram registrados em diferentes cidades catarinenses. E a gente sabe, né, que Santa Catarina também teve muitos problemas em relação às chuvas, né? Alagamentos, o pessoal que ficou sem a moradia. Então, esse janeiro ele está sendo bem atípico, caso a gente tenha uma análise dos outros anos, que não tinham umas chuvas tão esparsas assim, né? Então, de volumes tão grandes. Então, Santa Catarina registrou já o seu primeiro recorde de chuvas nesse 2021. Tudo bem. Agora a gente fala de os motoristas estão bastante felizes, ou se não sabem, está aí a notícia sobre o imposto de propriedade de veículos automotores, IPVA, que vai ter desconto novamente no mês de fevereiro. Para quem quitar esse tributo até no dia 26 deste mês, pode ter desconto de 21,60% no imposto. Quem optou pelo parcelamento do IPVA em 3 vezes e realizou o pagamento da primeira parcela no mês de janeiro também deve fazer então o pagamento, Dani e Leandro, da segunda cota até 26 de fevereiro e garantir o seu desconto. Essa reportagem foi publicada ontem pelo site oficial do governo do estado. Notícia muito boa, lembrando que o pagamento do DPVAT nesse ano, que é a segunda taxa que vem junto com o IPVA, foi cancelada, não está sendo cobrado, e ano que vem vai ser cobrada pela Caixa Econômica. Então, ano que vem vai ter o DPVAT. E também o seguro do licenciamento, que era aquele, na verdade, era um papelzinho que eles cobravam entre 90 e 60 reais para imprimir lá o documento, né? Agora não vai ter mais, mas eles vão continuar cobrando, mas eles ainda estão avaliando quanto é que eles vão cobrar. Então, você que vai pagar, paga apenas o IPVA, viu? Não paga o outro documentozinho, e o DPVAT você já não vai pagar. Desconto bom para o brasileiro, né, Dani? 8h57. Leandro, hoje, agora para finalizar a participação aqui na TV Bom Dia, eu trago informação em relação ao programa mais discutido nos últimos tempos, que é o Big Brother Brasil. Tu não vai me cancelar, hein? Nessa terça-feira a gente tem já o primeiro paredão, que ele vai ser disputado por Kerline, Rodolfo e Sara. Então, para o pessoal que acompanha Big Brother, a gente já tem a primeira formação de paredão. Em uma semana de programa, a gente já teve briga, a gente já teve cancelamento, a gente já teve processos rolando fora da casa, mas para participantes que estavam lá dentro. Então, como a gente comentava, é um programa que traz extremamente polêmica em tudo o que ele vem mostrando nesses últimos tempos. O formato dele, né? Eu acho que o assunto que vem se falando bastante, né? Até eu acompanhei uma reportagem do Fantástico no fim de semana, falava sobre o cancelamento. Eu acho que esse é a maior prova do momento que nós estamos na internet, né? É aquela história do julgamento, né? As pessoas fazem o julgamento e condenam. Simplesmente elas vão lá nas redes sociais e, além de deixar de seguir, elas passam a fazer uma campanha contra aquela pessoa, né? E o medo do cancelamento dos participantes, porque é o medo do que nós estamos vivendo na era do julgamento, né? Não se tem mais paciência, só se sabe julgar, julgar e julgar. 8h59, você tem mais informação pra gente aí, Natan? Tenho sim, eu vou encerrando falando de uma notícia aí que mobilizou bastante fim de semana na área policial. Uma cidade a cerca de 100 quilômetros aqui de Erechim, Sarandi, a PRF apreendeu 2 toneladas de maconha no meio de uma carga de adubo. Olha só, os criminosos estão cada vez mais aí com as artimanhas, né, de como esconder os ilícitos. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu então essa grande quantidade aí
de maconha escondida em uma carga de adubo na BR-286 em Sarandino. O traficante foi preso durante a ação que ocorreu no último sábado. O motorista paranaense de 39 anos foi preso, encaminhado à Polícia Federal de Passo Fundo, assim como a droga e também a carreta, e ele já possuía antecedentes criminais e foi recolhido então aí ao presídio aqui da nossa região. Encerrando por aqui agora 9 horas. Café Bom Dia vai ficando por aqui. Quero agradecer aí a parceria do Leandro Zanotto, também Daniele Marek. E logo mais a gente vai estar no Minuto Bom Dia, no Bom Dia Notícias também. Obrigado, gente. Tudo bem, um bom dia para você. Você pode rever logo mais esse programa também em podcast, no nosso canal do YouTube, acompanhar lá e sempre participar com a gente. Um ótimo dia para você. Ao meio-dia eu te encontro no Bom Dia Notícias. Bom dia para você, Dani. Bom dia, Leandro. Bom dia, Natan. Bom dia, pessoal que está nos assistindo. A gente espera vocês amanhã a partir das 8h30 aqui na TV Bom Dia.